Bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Desde já eu gostaria de pedir que, se você ainda não é inscrito, que você se inscreva, ative o sino de notificações que fica aí na frente do painel e escolha a opção todas, porque dessa maneira, todas as vezes que eu colocar um vídeo novo aqui no canal, você vai ser avisado. Eu gostaria de pedir também que você curta os nossos vídeos e compartilhe nas suas redes sociais. Você vai estar ajudando a Palavra de Deus a chegar em mais pessoas. Hoje eu queria refletir com vocês sobre um texto que está lá em Apocalipse, no último livro da Bíblia, lá no Novo Testamento, no capítulo 20. O título vai falar assim: o juízo de Deus. São 5 versículos, é rapidinho, eu vou ler e a gente vai refletir sobre o que está escrito ali naquela passagem em Apocalipse 20. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Esse texto ele traz essas informações a respeito do juízo de Deus. Está lá no finalzinho de Apocalipse, no final de todas as coisas. E aqui João, a pessoa que escreveu esse livro, ele está relatando que ele viu um trono branco e aquele que estava sentado, cuja terra e o céu fugiam da sua presença. Esse texto ele dá a entender, esse versículo propriamente dito, que tanto o céu quanto a terra fugiam da presença de Deus. Tamanha é o assombro que causa a presença de Deus, principalmente no fim dos tempos, onde estava ali o julgamento, né? Quem iria ser salvo e quem não iria ser salvo. E a gente vê aqui no nosso tempo, né, de uma maneira assim contemporânea, muitas pessoas fugindo da presença de Deus. Muitas pessoas fogem da presença de Deus, às vezes por medo, porque elas sabem que elas têm pecado, e outras fogem por desprezo, porque não querem se relacionar com Deus. Mas fato é que não tem para onde correr. Em todos os lugares onde um ser humano for, ali estará a presença de Deus. E você vê que até após a morte, a presença de Deus é algo que não se pode esconder. E o versículo 13 vai falar de algo muito importante para a gente ter na nossa memória e não esquecer, que eles foram julgados um por um. Aí a gente vê a individualidade da salvação. Algumas pessoas acreditam que por ter alguém dentro da sua casa que serve a Deus, toda a família estará protegida, estará salva, e não é verdade. A salvação é individual. Assim como nós nascemos de maneira individual, cada um recebe o seu espírito, cada um tem a sua vida, na hora em que nós partirmos desse mundo e nós formos ao encontro ali da presença de Deus e passarmos por esse julgamento, também será de uma maneira individual. Então, se em uma família, se em um lar existe um cristão, alguém que de fato serve a Deus, nós sabemos que aquele ali tem a salvação, porque ele aceitou o Filho de Deus, ele se converteu, ele se afastou dos seus maus caminhos, ele recebeu a salvação, recebeu o Espírito Santo. Mas e o restante da família? E os filhos? E o marido e a esposa, os pais, os irmãos, os avós? Não adianta você estar perto de um cristão, não adianta você ter um cristão na sua família, mesmo que ele ore por você. Ele vai orar pela sua salvação.
Ele vai orar para que em algum momento da vida você aceite a Jesus, assim como ele um dia aceitou. É por isso que ele ora por você. Mas isso não significa que você vai ser salvo por tabela. Um casal, um é cristão, o outro não é. Aí aquele que não é cristão, ele vai ficar aliviado porque ele acha que se a esposa, se o marido é cristão, está orando por ele, então por amor ao cristão, Deus vai salvá-lo também. Não é assim que funciona. É importante que as pessoas saibam que a salvação é individual. Assim como nós não compartilhamos espírito um com o outro, cada um tem o seu, é único. A salvação é única, é individual, independente da idade da pessoa, independente do tipo de vida em que ela passou. Isso não é justificativa. Todos temos a oportunidade de ser salvos. Quando Jesus passou pelo seu sacrifício, não foi para proporcionar salvação a um grupo específico. Foi por toda a humanidade. Foi para que todas as pessoas tivessem a oportunidade de serem salvos. Então o texto está nos mostrando que não adianta a pessoa fugir da presença de Deus e achar que dessa maneira ela vai ganhando tempo, vai vivendo a vida dela, até o dia em que ela talvez já estiver bem velha, e aí já não vai mais ter tanta vontade de curtir a vida, e aí ela vai sossegar e vai se entregar a Deus. Não é assim que funciona. Sabemos que muitas pessoas não completam nem 20 anos. Sabemos que muitas pessoas não chegam nem à maioridade. Então esse pensamento de que vou curtir a vida ao máximo e depois quando eu estiver velho eu vou para a igreja, isso não funciona. Até porque Deus ele não se deixa enganar. Ele sabe o que está no coração de cada pessoa. Ele sabe qual é o motivo que a pessoa vai até a igreja, vai até ele. Quais são os motivos que tem no coração dela. Então ele sabe, ele conhece a nossa sinceridade, das nossas ações, das nossas atitudes. Então fica para nós essa observância que está em Apocalipse 20, principalmente no versículo 13, ali está dizendo que os mortos seriam julgados um por um, de acordo com as suas obras. Obras nada mais são do que as nossas ações, aquilo que nós fazemos. Não é por causa das obras que nós somos salvos. É importante destacar isso. Somos salvos por causa da graça de Deus. Porque nenhum ser humano, através das suas ações, é capaz de alcançar mérito diante de Deus. Por isso que Jesus passou pelo sofrimento que passou. Porque nós não temos capacidade de conquistar a nossa salvação através das nossas boas ações. Porém, no que diz respeito à perdição, a você não ser salvo, aí isso de fato se refere também às nossas obras. Porque uma vez que você desprezou o sacrifício de Jesus, você escolheu não ser dele, você recusou o senhorio de Jesus na sua vida, você não quis saber do sacrifício de Jesus. Isso é uma obra. Você tomou a atitude de não querer. Ainda que você tenha conhecido a palavra, alguém te evangelizou, você tomou conhecimento do que Jesus fez, mas ainda assim você rejeitou, você esnobou, você desprezou, você não quis. Então não há salvação para você. Impossível que alguém assim seja salvo. E é importante a gente sempre ter na nossa memória:
Salvação não é por atacado, é por varejo. Não basta que alguém na sua casa seja cristão. Não basta que alguém ore por você. Você tem que tomar a atitude de aceitar Jesus. Então eu te faço esse convite. Hoje, agora que você está assistindo esse vídeo, não chegou para você por coincidência. Esse canal não tem nenhum mês que estreou. Ainda não é muito conhecido. Tenha certeza que não foi uma sugestão do seu navegador, das suas redes sociais, que chegou para você, porque é muito conhecido, porque está sendo muito divulgado. Não, ainda é recente. Isso mostra que esse vídeo chegou para você pelas mãos de Deus. Deus quis que você assistisse esse vídeo e que você acompanhasse até agora. Aproveite agora, se você ainda não aceitou Jesus, com sinceridade, no seu coração, com sinceridade. Aceite o sacrifício que Ele fez por você. Aceite que Ele tenha morrido, tenha sofrido, tenha sido humilhado, sem ter culpa de nada, para que você não precisasse passar por isso. Essa é a única maneira de, quando você sair daqui desse mundo, você usufruir de tudo aquilo que Deus tem para te dar. Todas as maravilhas que Ele tem para te dar. Você não passará mais por sofrimento, por luto, por tristezas, por dores. Você viverá a vida muito melhor da que você sonha. Muito melhor da que você sonha. Você viverá uma vida perfeita ao lado dele. Então, se você ainda não é salvo, se você ainda não é convertido, se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, faça isso hoje, faça isso agora, porque do nosso porvir, os nossos próximos minutos de vida, só Deus é que sabe. Que você tenha recebido essa palavra com sinceridade. Compartilhe esse vídeo no seu WhatsApp, nas suas redes sociais. Existem pessoas que precisam ouvir essa verdade e você vai ser a pessoa que vai levar essa palavra até elas. Muito obrigada por você ter ficado até aqui e que Deus te abençoe.